Então, vamos continuar, amém? Então, é difícil você confiar se você não tem, não conhece direito aquela pessoa. Por exemplo, uma criança, se você colocar ela aqui em cima, né, vamos supor, sainha, e você falar assim: Gabriel, pula que o papai segura. Ela pula ou não pula? Na hora, porque ela confia no pai e na mãe. Pode pular, sainha, pula. Daniel, me lembra? Pode pular. Daniel, eu falava: vou amarrar uma corda em você e descer você na cisterna. Ele: pode descer, pai. E confiava, né? Quem viu o vídeo aí dos maribondos, até hoje ele confia ainda, né? E vai lá pegar o marimbondo porque eu falei, né? Então o que acontece? Foi gerada essa confiança. Essa confiança não é gerada da noite para o dia. Um amigo confia no outro quando anda juntos. Um casal, um confia no outro, baseado em um acordo. O casal começa a andar junto, andarão dois juntos se não estiver de acordo, e nesse acordo gera confiança. E o que aconteceu aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 14 e 20? Ela começou a ter a confiança de sua nora. Olha só, e sendo já hora, Ruth, capítulo 2, versículo 14. E na hora de comer, então já está bem avançado. Então, já que já está avançado, vou fazer um resumo. Então, o que aconteceu com a história de Ruth e Noemi, para quem não conhece? Existiam duas noras. Era Ruth e qual que era a outra? Qual que era a outra nora? Orfa, né? E aí o que aconteceu com os maridos das duas? Morreram. E o marido de Noemi também morreu. E Noemi ficou viúva com as duas noras viúvas. Mas ela não era daquele povo. Eles saíram do seu povo e foram para outro lugar. E aí eu estou fazendo essa introdução para você entender. Eles saíram da sua terra, do seu Deus, do seu povo, e foram para outro lugar. Chegaram lá, se envolveram com aquelas moabitas. E ali o que aconteceu? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou com duas noras. Como ela já estava velha e não poderia ter mais filho, ela dispensou as noras de ficarem com ela. Falou: vocês podem voltar para os seus povos, para as suas famílias, que eu vou voltar para o meu povo, para a minha família e para o meu Deus. E aí Orfa falou: tá bom, e voltou. Mas Ruth falou: não me peça para fazer isso. Não me impeça de ir com você, minha sogra. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e para onde tu fores, eu irei. E essa tem sido a pregação de muitos casamentos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E ela confiou na sogra, confiou no Deus da sogra e confiou no povo, mesmo duas mulheres totalmente desprotegidas. E a gente vai entrar no texto agora, amém? Então, Ruth capítulo 2, versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos peixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas e feixes e deixam cair para que ela apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta
curiosidade, e Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ela seja abençoada pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar como serva dele, até que ele termine de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderia maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheu da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. É interessante você ler todo o livro de Ruth. Essa amizade, esse amor, né? É interessante. Eu vejo muito parecido aqui com a história de Leiliane com minha mãe. Mas graças a Deus eu não tive que morrer para ter essa amizade, né? Mas elas são uma amizade muito grande, e é uma confiança muito grande. Em Lucas capítulo 12, versículo 24, deixa marcado em Ruth aí e vamos lá para Lucas, depois a gente volta para aí. Tudo o que aconteceu com Ruth foi providência de Deus. Às vezes a gente acha que algumas coisas que acontecem na nossa vida é coincidência, e na verdade é providência. Deus providenciou aquele socorro, porque ela confiou em Noemi, porque ela confiou no Deus de Noemi, porque ela decidiu caminhar e seguir tudo o que aprendeu da sua sogra. Interessante, queridos. Lucas capítulo 12, versículo 24 diz assim: considerai os povos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Ou seja, Deus cuida dos pássaros. Será que Deus não cuida de mim? Será que Deus não cuida de você? Será que Deus não cuidou de Ruth? O que nós podemos entender aqui? Noemi, seu marido e seus filhos deixaram sua cidade para morar em Moabe. Anos depois, ela e suas noras, Ruth e Orfa, ficaram viúvas. Noemi decidiu voltar para a sua terra natal, e Ruth foi com ela. Já em Belém, Ruth saiu para colher o que sobrasse em algumas lavouras. Com tantas propriedades, foi parar justamente na propriedade de Boaz, parente de Noemi. Queridos, será que isso é coincidência? Tanto lugar para ela colher espiga, ela foi colher espiga logo neste lugar. Eu vou precisar de uma extensão aqui que meu notebook vai apagar. Vai ser rapidinho, Lucas. Aqui, ó, coloca aqui, ó. Isso, filhão. Ele já fez. Funciona não? Disse esse aqui, ó. A tomada não funciona não. Falou ali da coreografia. Como é que tá aí? Falando ainda que vai apagar. Conectou direito.
olha só que interessante. Obrigado, filho. Algumas coisas que acontecem na nossa vida não é coincidência. Tantos campos, e ela volta com a sua sogra e vai colher espigas, e justamente ela foi parar ali na lavoura de Boaz. Foi parar justo na parentela de Noemi, um dos responsáveis, parente de Noemi, que pela lei judaica deveria acolher a viúva, porque era o parente mais próximo, e toda a sua parentela. Interessante isso. Esse é o tipo de situação que parece que só vamos encontrar na Bíblia. Como é que pode uma pessoa perde um marido, também a cunhada também perdeu, a mãe também, a sogra também perdeu, e aí elas vão voltar para a terra, chega lá, vai colher, e quando está colhendo lá, encontra um Boaz, um homem abençoado por Deus, que pede para os servos cuidarem dela. E quando ela conta para sua sogra, a sogra fala: Deus é bondoso contigo. Será que isso é coincidência? Ou será que isso é providência de Deus? Ela confiou. É nítido o agir de Deus. Na verdade, não é assim. Se pararmos para pensar, todos temos histórias sobre o cuidado de Deus, de como uma pessoa veio parar na tua vida para falar de Deus. Eu mesmo só tenho uma família maravilhosa que eu tenho, a esposa maravilhosa que eu tenho, o emprego maravilhoso que eu tenho, a família, os discípulos, a vida maravilhosa que eu tenho, porque duas jovens resolveram falar do amor de Deus para mim, e eu aceitei esse Jesus, essa fé que elas falavam, e foi justamente aceitando o Deus delas, porque eu achava que o meu Deus era verdadeiro, e queria dar carreira nos crentes que seguia outro, que eu achava que era outro. Quando eu fui ver, era o mesmo Deus, mas que eu não enxergava da maneira como eles enxergavam, e que eu não tinha essa intimidade com ele. E aquelas duas jovens me apresentaram Jesus, e eu confiei plenamente que Jesus ia escolher uma mulher para mim, para ser minha esposa. E eu encontrei a minha Ruth. E eu confiei também naquele Jesus, naquela fé, e naquele povo, e naqueles crentes, que Deus ia abrir uma porta de emprego para eu casar com essa mulher. E Deus abriu a porta, e eu passei no concurso. Não porque eu era o mais inteligente, porque quando todo mundo estava estudando e falava: agora pode virar a prova, e todo mundo virava a prova para fazer, antes de virar a prova eu fechava os olhos e falava: Senhor, eu não estudei muito não, Deus, mas eu sei que o Senhor é fiel, que caia nessa prova que eu estudei, Pai. E quando eu virei a prova, caiu o que eu estudei. Eu confiei naquele Deus que a Jacileide, que a Hildman, que o Samuel, que o Elcio, que o Daniel me apresentaram. Eu acreditei que aquele Deus pudesse fazer algo verdadeiramente substancial na minha vida. Eu falava que eu era católico, mas eu não era praticante, eu só ia na missa do galo. E uma vez eu não fui para a missa do galo, minha mãe foi, e eu fiquei lá na festa lá de casa, na virada do ano, lá no Natal com minhas irmãs, e eles botando um forró lá. Eu até me lembro, o forró da época era Martim da Vila. Lá em casa todo mundo é bamba, todo mundo dança, todo mundo samba. Lá em casa, e minhas irmãs bebendo vinho, e minha mãe na missa do galo. E eu pegava o restinho do vinho, tuf, uma criança. Quando minha mãe chegou na missa do galo, eu já estava bêbado, correndo de meio na rua. Uma criança, pegando o resto de vinho das irmãs, se embebedou, correndo, e todo mundo pega, e eu correndo na rua igual doido.
Mas aí o que acontece? Eu confio nesse Deus, eu me entrego para esse Deus, eu me reconcilio com esse Deus. Ruth fez isso. Quantas dificuldades nós já passamos? Me relembro uma vez que a gente estava tão apertado, eu estava trabalhando de mototáxi, para poder colocar gasolina na moto para ir para a faculdade, FTPB, Faculdade Teológica Batista de Brasília, na L2 Norte. E eu falei, Liliane, a coisa está apertada, nós vamos alugar nossa casa aqui, nós vamos morar na chácara. E eu só tinha moto, e para a gente vir para a igreja e trazer os meninos para o colégio, eu tinha que colocar eu, Liliane e os 2 meninos na moto. E quando eu vi uma nuvem de chuva aqui, eu desviava por ali, quando eu via aqui, eu desviava por aqui, para não pegar chuva. E era muita luta, e eu fui juntando dinheirinho, e falei, eu vou comprar um carro, porque não dá para morar na chácara, alugando minha casa e tudo, para ver se entra um dinheirinho, mas não está entrando. E eu vou ter que ajuntar um dinheirinho para a gente comprar um carro para a gente. E aí eu comecei a juntar o dinheirinho, fui juntar no saquinho, botei dentro do saco de arroz, um negócio de arroz lá para esconder, que era o meu cofre. E a gente ali na chácara, e o dinheiro dentro do arroz, no saco plástico. E a gente falando, tem dinheirinho para dar entrada. E meu irmão estava vendendo uma Towne em Goiânia, que ele tinha uma escola de inglês. E aí eu falei, eu vou comprar essa Towne, porque se eu comprar essa Towne vai dar para levar até o povo para a igreja. Eu já não estava preocupado comigo, eu já estava preocupado de eu ter um carro para levar minha família e mais pessoas para a igreja. Eu falei, eu vou comprar uma Towne. E um belo dia eu estou na igreja e o pastor fala assim, nós temos que comprar esse lote aqui para a gente construir uma igreja grande, tudo. E eu tinha um dinheiro ali, um montante ali, que era satisfatório para completar a diferença, para comprar. E aí quando o pastor fala, gente, só falta tanto, nós conseguimos. Eu estou aqui, olho para a moto, os 2 meninos dormindo no colo de Liliane, uma discípula que ia lá para a chácara ainda. Eu falei, 4 na moto vai, mas 5 o negócio já pega. Mas a minha garupa tinha aquele alongador assim, cabia 5 na moto. Eu tinha um sangue de maranhense. Lá no Maranhão anda até 5, 6 na moto. Não sei como eles fazem aquele milagre, eu também não sei fazer milagre. E o que aconteceu? Eu vi naquela situação, falei, Liliane, eu vou ofertar o dinheiro que a gente guardou do carro. Mas a gente precisa do carro. Mas Deus precisa de uma igreja aqui. Porque um dia, quem sabe, alguém vai entrar nessa igreja aqui e vai ouvir falar de Deus. Aí ontem eu estava conversando com João Carlos. E João Carlos falou, eu já visitei aquela igreja. E eu já fui numa célula daquela igreja. E eu já trabalhei muito naquela igreja, João. E ajudei a construir aquela igreja. E quando eu doei aquele dinheiro, Deus me deu uma visão daquilo lotado de pessoas. E eu falei, isso é muito mais do que eu preciso. E eu confiei. E falei para o tesoureiro, eu não estou com dinheiro aqui, mas amanhã na reunião dos 12 eu trago. Beleza, deu papelzinho para ele. No outro dia, quando a gente foi para Piorá, choveu. E estavam as poças de água. E a gente voltou para casa, deu uma carona para 5, foi mais 5, nós fomos para a chácara. No outro dia, quando a gente chegou para a reunião, que eu estou lá dentro, na reunião, e Liliane me olhando assim, eu falei, eu quero dar logo esse dinheiro antes que eu mude ideia. Antes que eu mude ideia. Cheguei no tesoureiro, deu dinheiro. Acabou a reunião dos 12. Quando eu estou saindo, que eu estou montando a moto com minha família, bota o Danielzinho, bota a Aline, vamos embora. O irmão chega, irmão, você não quer um carro, não? Quer um carro? Não é carro que eu quero, meu irmão. Oxe, eu estou com o carro lá, se você quiser eu te dou. Sério? Um Fusca. Ele falou, um Fusca não. Eu falei, um Fusca. Eu falei, meu irmão, o que vier, que dá para passar dentro da enxurrada, e sair da chuva, é bem-vindo. Ele me deu esse Fusca. O Fusca, o defeito do Fusca, gente, é quando você troca, tira de platinado, né? Você tira o platinado dele, né? E o gerador dele já era transformado. Então ele não tinha defeito. E eu ainda botei um reboque e botei uma tomata. Ele virou uma tomata. Eu botei um reboque nele, que eu levava material de construção para construir a igreja lá na chácara.
E foi com esse Fusca, e levando material e doações que a gente construiu. Aquelas janelas, aquela igreja, tudo lá. E depois veio um tipo. E depois veio a Taule. E depois veio o Corsa. E daqui a pouco não tinha mais espaço para colocar carro na minha garagem. Mas eu confiei em Deus. E no Deus da Jacileide, da Hildman e do Samuel. E do Cuca. E do Elcio e do Alexandre. E eu acreditei nesse Deus. Passávamos dificuldade. Às vezes eu trabalho de mototáxi a noite toda. E o que eu tirava era R$30 para botar gasolina para ir para a faculdade. E Leliane ficava me esperando chegar de madrugada. Inauguração do Caianas, casa de show e tudo. Eu chegava de madrugada no frio. E ela estava lá com um cafezinho me esperando. Com um chazinho me esperando. E a gente confiando. Deus vai girar uma chave na nossa vida. Já passamos muita escassez, muita dificuldade de ir para a chácara sem gasolina. E quando voltar o ponteiro subir, eu falei: quem abasteceu? Eu não botei nada. Milagre. Muitas dificuldades. E ele procurar dinheiro, não achar. E de repente apareceu o dinheiro dentro do livro, em cima de uma prateleira. Quantas vezes aqueles R$50 que aparecia era uma fortuna para a gente? Hoje 50 é quanto abastece o carro? Rapaz, 50 não dá mais para abastecer o carro direito. Mas R$50 naquela época, eu tinha que trabalhar o dia todo para ganhar 30 de mototáxi. E o que acontece? Às vezes era dificuldade para fazer compra. Uma vez eu passei uma vergonha, a gente saía daqui para comprar lá no supermercado Tatico, porque só lá aceitava os nossos borrachudos e cheque, e a gente só podia comprar lá, né, Leandro? E uma vez eu cheguei lá e o meu credenciário lá tinha vencido. E eu falei: não, você tem que trazer os documentos para renovar no seu crediário. Endereço novo, não faz isso não. Eu venho tão longe para fazer compra aqui. Ou compra boa, nós enchemos 2 carrinhos de compra para durar pelo menos 2 meses. Era difícil. Dava um cheque, não entrou, já estava fazendo compra com outro cheque. Aí entrava um, dava outro mês. E assim a gente ia levando. Quantas lutas? Quantas? Você pode dizer assim mesmo: ah, mas eu já passei por isso, por muitas dificuldades. Eu costumo dizer que é coincidência demais para ser coincidência. Às vezes eu ia para aquela célula ali na chácara e não tinha nada. E quando eu chegava lá, o pai do Giovanni, os discípulos falavam: apóstolo, na época pastor, levanta o porta-mala aí que eu vou botar uns negócios aí dentro do senhor. E quando eu abria, era milho, era abóbora, era mandioca, era laranja, mexerico, que eu vinha com o porta-mala cheio. E eu falava: meu Deus, a minha fruteira estava vazia. É muita coincidência para ser coincidência. Como é que pode um negócio desse? Chegava lá, não tinha fruta, e voltava para casa com medo de perder, de tanto que a gente ganhava. Dava até para os vizinhos, né, Leandro? Até para os vizinhos a gente dava. Quantas vezes? Quantas? Será que é coincidência? Ou será que eu confiei? Ruth confiou no Deus de Noemi, mesmo sem conhecer sua cultura, mesmo sem conhecer seu povo, mas ela sabia que aquele Deus respondia a oração da sua sogra, e podia girar uma chave na vida dela. Ela chega em casa e fala: ó, sabe uma coisa? O Boaz mandou pegar as espigas, mandou isso. Minha filha, fala para ele que ele é teu parente mais próximo. Ah, mas eu não tive oportunidade. Então faça as oportunidades, porque Deus se alegrou de você e botou um Boaz na tua vida, e Ele vai nos acolher. É responsabilidade dEle. Quando Ele deitar lá no meio dos céus, que estiver colhendo, você chega para perto dos pezinhos dEle, que Ele vai lembrar que você existe, que Ele vai passar sobre você o manto,
e vai te acolher, e vai nos acolher, e nós vamos ter novamente uma cobertura, e alguém para cuidar da gente, desse jeito. Tudo é muito orquestrado. Costumo dizer que é coincidência demais. Por que eu falo orquestrado? Você sabe o que é uma orquestra? São instrumentos, todos diferentes, mas todos tocam no mesmo tom. Você está vendo, de repente aparece uma pessoa na tua vida e começa a falar de Jesus. Quando você mais está precisando de abrir o coração para Jesus, é muita coincidência. Quando você está afastado de Deus, chega alguém e fala, vamos voltar para a igreja, e você, poxa, é muita coincidência. O que está acontecendo? Queridos, a partir dessas dificuldades, a partir do que a gente vê aqui, aprendi que descansar em Deus é a melhor coisa, confiar em Deus é a melhor coisa. Às vezes a Eliane ia para as reuniões da diretoria da igreja e coloca nossas dificuldades que nós estávamos passando, que não tínhamos nem dinheiro para comprar roupa para as crianças, mas não faltava dinheiro para ir para lá fazer a obra. E eu repreendia a Eliane na reunião e falava, não fique chorando aqui na diretoria, quem cuida da gente é Deus, e Ele vai providenciar. Se Ele enviou nós para lá, Ele vai cuidar da gente, Ele vai colocar um Boaz na nossa vida. Porém, nem sempre o seu agir é tão visível assim. Às vezes a gente não percebe que foi Ele que colocou aquela porta na nossa frente, que foi Ele que deu um escape. Às vezes um pneu furado aqui é a carreta que está passando lá na frente, é o livramento. Às vezes, alguns segundos que você demora para pegar a moto ligada, sabe isso? Demora para pegar a moto, puxa vida, essa moto não pegou, e às vezes é a carreta lá na frente, o tempo necessário para ela passar. Essas são as dificuldades, e às vezes a gente vê a luta de Noemi e de Ruth e fala, é muita coincidência. Não, é providência de Deus. Isso não vai mudar o fato de que Deus é soberano, bondoso e fará com que tudo coopere para aqueles que o amam. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos capítulo 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, até a viuvez. Como assim? Ruth entrou na genealogia de Jesus, bisavó. Isso tudo, uma moabita entrou na genealogia de Jesus. Exatamente desse jeito. Noemi e Ruth sofreram muito com a perda dos seus maridos, mas foi isso que levou elas de volta para Belém. Ruth e Boaz se casaram, foram bisavós do rei Davi, e da descendência deles veio Cristo. Com a moabita, bisavó de Davi, raiz de Jessé, Jesus Cristo. Ou seja, a gente percebe que Deus estava orquestrando tudo. Às vezes a gente pensa que eu estou aqui hoje porque eu quis. Não, foi porque Deus trouxe você hoje para cá. E às vezes você fala, mas eu não conheço esse povo, mas eu não conheço essa cultura, mas eu nem sei como é que o pessoal faz. Mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus me conhecia antes de eu me converter. Ele sabia, desde quando eu era pequenininho, e rezava, Senhor, livra minha mãe da morte do inferno, livra minha mãe da morte do inferno. Ele já me conhecia o meu coração, e o tanto que eu queria me derramar para Ele, e colocou aquelas jovens no meu caminho, e foi através daquela jovem que eu pude encontrar o amor verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro. Mesmo quando não vemos ou não entendemos, precisamos confiar que Deus age em favor dos seus filhos.
Ele pode estar ensinando algo, moldando o caráter da pessoa, redirecionando a sua vida, ou livrando de algum perigo. É preciso crer que Ele sabe o que está fazendo. É preciso confiar. Ruth levantou a mão e falou assim: não me peça de eu seguir a senhora. Eu quero seguir o teu Deus, o teu povo. Aonde você parar, eu vou parar. Aonde você morrer, eu vou morrer. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. E foi desse povo que ela novamente teve a felicidade. Será que você pode até falar: não, mas eu sou crente. Mas talvez você se afastou do seu povo, como Noemi se afastou, e depois da viuvez voltou para o seu povo. E quando se afastamos, temos que reconciliar. Ontem eu estava ali na fogueira, permita falar, estava na fogueira ali com alguns jovens, na chácara ali, alguns motociclistas, e aí eu fui surpreendido assim, no meio da fogueira. Daiane falou assim: apóstolo, eu quero me reconciliar. Eu quero me reconciliar com meu Deus. Eu quero me reconciliar com o meu povo. Eita, Daiane, tu mexeu com o coração do apóstolo. Eu queria que você viesse aqui na frente, para a gente confirmar o que você fez ali na fogueira. Se você quer se reconciliar com teu Deus, se você quer se reconciliar com o teu povo, se você está afastado, ou se você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite. Talvez você já falou: não, meu coração é de Jesus, mas você nunca buscou uma intimidade com Ele. Noemi falou: eu vou voltar para o meu povo. E ela não só voltou, como a Daiane voltou, como trouxe outros com ela. Trouxe Giovanni. Será que você também, Giovanni, está precisando se reconciliar também? Será que você, Vinícius, também não está precisando se reconciliar? Órfão falou: eu não estou precisando. Eu vou ficar aqui. Mas Ruth confiou e voltou a ser do mesmo jeito com Deus. E aí Deus girou uma chave. Deus girou uma chave na minha vida daí. Deus, naquela fogueira, onde a gente pensa que ninguém está vendo a gente, Deus, Ele viu vocês se reconciliando. Ali, aquela fogueira foi providenciada por Deus. Noemi falou: volte para o seu povo. Mas Ruth falou: não me peça, por favor, não me peça de eu não andar contigo, que eu quero andar contigo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Para onde tu for, eu irei. É como se você estivesse dando uma procuração, um cheque em branco. Eu não sei nem como é que é o povo lá, se eles comem gente. Eu não sei se a sua cultura lá estupra as mulheres. Eu não sei se a sua cultura lá judia das mulheres. Mas eu vou confiar nesse Deus. Eu vou confiar nesse Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. E se você também quer se reconciliar nessa noite, ou quer entregar, quer confiar em Jesus, eu quero que você venha aqui na frente, que eu vou orar por você. Eu quero orar do mesmo jeito